Imagina você ser julgado e condenado a uma sentença com mais de 100 anos de prisão. Pois é, no Brasil, alguns criminosos já sofreram essa sentença. Então hoje a gente vai contar para vocês as 7 maiores condenações penais da história do Brasil. Então já se inscreva, deixa o seu like e comente qual o próximo tema você quer ver aqui no canal. Galera, e um aviso importante que vale ressaltar é que se no Brasil um condenado for sentenciado a mais de 40 anos de cadeia, ele não vai cumprir a sua pena toda. No Brasil, o limite que um condenado pode cumprir é de apenas 40 anos. Então aí você me pergunta, já que o limite é 40 anos, por que eles recebem uma sentença maior do que esse período? E simplesmente porque o juiz determina a periculosidade e a gravidade dos crimes cometidos por aquele condenado, e não somente o tempo que ele vai passar na cadeia. Então, abrindo a nossa lista, em 7º lugar temos José Thiago Correia Soroca, condenado simplesmente a 104 anos de cadeia. Ele nasceu em 1983, em Palmas, no sul do Paraná, mas ainda criança se mudou para Abelardo Luz, em Santa Catarina, onde cresceu e viveu boa parte da sua vida, e infelizmente, anos depois, viria a cometer o seu primeiro crime. Voltando agora a falar um pouco sobre a sua infância, Soroca relatou em entrevistas que a sua infância e parte da sua adolescência foi até relativamente tranquila, porém que alguns episódios do seu pai agredir a sua mãe acabou ocasionando a ele alguns traumas que ele não conseguiu esquecer e resolver muito bem na sua cabeça. E um fato curioso é que pesquisadores dizem que esses acontecimentos, quando criança, podem influenciar diretamente na maneira que a gente vê o mundo e na maneira que a gente observa as pessoas ao nosso redor. Falando um pouco agora sobre a sua vida pessoal, Soroca começou a trabalhar desde novo. Aos 15 anos ele já era empacotador em um supermercado, e pouco tempo depois ele viria a fazer um curso de vigilante, profissão no qual ele exerceu diversos anos de sua vida. Vale ressaltar também que Soroca já tinha tido alguns relacionamentos passados com algumas mulheres, e mais pra frente também ele viria a ter 2 filhos. Antes de ser preso e condenado a 104 anos de cadeia, ele já tinha tido alguns antecedentes criminais. Soroca foi preso por roubo em 2014 e 2019. Um mandado de uma medida protetiva já tinha sido expedido também contra ele pela sua ex-namorada. Então chegamos no ano de 2021, onde Soroca passa a escolher e se encontrar com suas vítimas. E vale ressaltar que ele fazia isso de maneira totalmente fria. Ele marcava encontros em sites de relacionamentos, gerava confiança das pessoas e aí acabava as matando. Sua primeira vítima foi um professor de universidade em Abelardo Luz, aquela mesma cidade que ele cresceu e passou boa parte de sua vida. Após essa primeira vítima em Abelardo Luz, Soroca vai para Curitiba e lá faz mais 2 vítimas, sendo um enfermeiro e um estudante de medicina. Soroca também tentou fazer uma 4ª vítima em Curitiba, porém infelizmente essa vítima acabou fugindo e indo direto às autoridades, o que facilitou a captura de Soroca. E até o que chega a ser mais bizarro dessa história é que, após ser julgado e condenado, Soroca relatou que o plano dele, se não fosse pego, não era parar. Soroca disse que tinha um plano de fazer uma vítima por semana e dar continuidade até ele ser pego. Então, assim, felizmente a polícia conseguiu prender e nenhuma vítima mais foi feita por esse criminoso. Agora chegamos ao top 6 da nossa lista, Jonas Félix da Silva, conhecido como Justiceiro da Zona Sul. E vale ressaltar que Jonas era considerado um homem normal aos olhos de muitas pessoas. Ele era casado e pai de 3 filhos, porém após um assalto, tudo em sua vida mudou. E nesse mesmo ataque, Jonas testemunharia sua esposa ser abusada por outros criminosos. E ele mesmo relatou a policiais que esse episódio traumatizou e mudou completamente a sua cabeça dali para frente. Jonas afirmou em depoimentos que ele matava apenas bandidos e criminosos, que ele nunca chegou a ter nenhuma relação e nenhum envolvimento com o mundo do crime e com nenhuma organização criminosa. Entre 1986 e 1996, Jonas fez pelo menos 31 vítimas que ele confessou para a polícia, sendo elas diversos duplos homicídios e até mesmo uma chacina onde ele matou 5 pessoas. Jonas foi preso pela primeira vez em 1992, porém ele conseguiu fugir em 1994 do antigo Carandiru. Jonas foi capturado novamente em 1996, porém nesses 2 anos que ele ficou solto, ele conseguiu fazer mais 3 vítimas. Em 1997, Jonas foi julgado e sentenciado a uma pena de 194 anos de prisão. Jonas ainda está preso e a sua liberdade ela está prevista para março desse ano. Sim, para março desse ano. Mas por quê? Porque ele já cumpriu os 30 anos que a lei exige. Antes de 2020, você teria que cumprir apenas 30 anos na cadeia, e ele já cumpriu esses 30 anos. Então está previsto para Jonas ser liberado da prisão após esses 30 anos, em março de 2026. A defesa dele, inclusive, já argumentou em outros processos que ele já deveria estar solto nas ruas, pois ele já trabalhou e contribuiu dentro da cadeia, então que ele já deveria ter sido solto ou está em liberdade condicional. Agora chegamos ao 5º caso da nossa lista,
E esse caso, ele até parece filme ou série de tão bizarro que chega a ser. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito foi um serial killer e ofensor sexual que acabou ficando marcado na história por um dos casos mais chocantes envolvendo crimes contra crianças já registrados na história do país. Francisco nasceu em 1964, em Caxias, no Maranhão. Antes de cometer seus crimes, Francisco levava até uma vida normal. Ele trabalhava como mecânico de bicicletas, mas por trás daquela fachada comum, existia um perfil que ninguém podia imaginar. Ele se tornou responsável por uma série de crimes brutais contra crianças, em uma sequência conhecida como Caso dos Meninos Emasculados. Os crimes que Francisco cometeu aconteceram entre os anos de 1991 e 2003, nos municípios Passo do Luminar, São José de Ribamar, Codo e São Luís do Maranhão. O padrão dos crimes de Francisco era sempre o mesmo. Ele atraía meninos de 4 a 15 anos de idade, todos de família humilde, sempre com uma desculpa inofensiva, sendo uma recompensa ou até mesmo uma ajuda. Uma vez isolado com as crianças, Francisco as matava e as mutilava, e as deixava ali mesmo, sendo em zonas de matagal ou até mesmo em construções abandonadas. Francisco ainda acabava abusando de alguma dessas vítimas após a sua morte, o que gerou muita repercussão e chamou a atenção até mesmo de jornais de fora do país, já que um caso tão brutal assim gera uma repercussão muito grande. A justiça ressaltou que Francisco era culpado por pelo menos 30 mortes no Maranhão e 12 no Pará, o que totalizava o total de 42 mortes. Em 2014, Francisco foi condenado mais uma vez, agora por assassinato de mais 3 meninos. Por mais essas 3 condenações e diversas outras anteriores, somadas, Francisco pegou um total de uma pena de 108 anos de prisão. Desde 2004 ele está preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, onde ele deve cumprir toda a sua pena. Chegando agora perto do nosso top 3, agora a gente tem um caso aqui em quarto lugar que creio que todo mundo ou muita gente já ouviu falar, que é o caso do Maníaco do Parque. Mas o nome por trás desse apelido é Francisco de Assis Pereira, um dos serial killers mais procurados e famosos da história do Brasil. Francisco nasceu em novembro de 1967, em São José do Rio Preto, em São Paulo. De primeira vista, Francisco era tido como um homem normal. Ele trabalhava como motoboy e era visto transitando pelo centro da cidade. Porém, o que poucas pessoas imaginavam era que por trás daquele motoboy tinha uma mente completamente perturbada e maluca. Entre os anos de 1997 e 1998, Francisco foi responsável por uma série de assassinatos brutais que aconteceu no Parque de São Paulo. Francisco tinha um padrão comum. Ele atraía as mulheres, em sua maioria jovens, com a desculpa de que iria fazer um ensaio fotográfico delas, conquistava sua confiança e as chamava para o parque. E ali no meio da mata, sem ninguém presente, ele abusava e acabava as matando. Francisco foi condenado por matar 7 mulheres e abusar de outras 9, porém o mesmo relata que ele fez pelo menos 11 assassinatos, o que não foi confirmado até hoje pela polícia. E assim, um fato curioso é que as vítimas quase sempre tinham o mesmo padrão. Eram sempre mulheres com a idade próxima ou menos a 24 anos de idade. O caso começou a ser desvendado quando a polícia encontrou diversos corpos no parque com sinais de abuso sexual. A imprensa logo em seguida dava o apelido daquele criminoso de Maníaco do Parque, que até então ninguém sabia que era Francisco. E assim, vale lembrar que Francisco só foi capturado pois alguma de suas vítimas que ele tentou fazer conseguiu fugir e chegar até a polícia, e devido a algumas denúncias, a polícia conseguiu fazer um retrato falado e chegar até o criminoso. Francisco foi preso em Itaque, no interior do Rio Grande do Sul, apenas 23 dias depois de divulgarem seu retrato falado. No julgamento, Francisco acabou recebendo uma pena monumental. A pena dele foi de 285 anos, por abusos, homicídios, atentado violento ao pudor e ocultação de cadáver. E seguindo a regra que Francisco foi preso antes de 2020, onde a pena máxima era apenas 30 anos de prisão, Francisco em 2028 pode vir a ser solto, o que para muitas pessoas é um tremendo absurdo. O próprio promotor do caso deu uma entrevista e falou que uma vez solto, Francisco pode ser um perigo exponente para fazer novas vítimas e também para a sociedade. E agora chegamos no top 3 da nossa lista. E aqui está um nome que muitos de vocês já ouviram falar devido ao poder que esse criminoso conseguiu com o mundo do crime. O criminoso em questão é Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beiramar. Traficante, chefe de facção e um dos criminosos com maior soma de penas da história do Brasil, ultrapassando 300 anos de prisão no total. Fernandinho nasceu em 4 de julho de 1967, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Desde muito jovem, Fernandinho já se envolveu no mundo do crime. Fernandinho, inclusive, chegou até a roubar armas do exército e vendê-las para alguns traficantes ali mesmo da região. Com apenas 20 anos, ele já tinha sido preso pelo crime de roubo. Fernandinho foi solto aos 22 anos de idade.
Após sair da cadeia, ele já voltou diretamente ali para a favela, se tornando um dos líderes do tráfico da região. Porém, Fernandinho não quis ficar com o poder concentrado em apenas uma região, ele quis ir além, então ele montou e liderou operações para tomar morros de outras facções e também para conquistar e fixar poder em toda a cidade do Rio de Janeiro. Então Fernandinho passa a ser um dos criminosos mais procurados do Brasil, com uma vasta lista de crimes, sendo elas diversos homicídios, organização criminosa, tráfico de droga, lavagem de dinheiro e também liderança em rebeliões carcerárias. A gente vê que Fernandinho não era apenas um traficante comum, que ele já tinha um instinto de liderança e isso fez com que ele crescesse na organização e se tornasse importante a cada dia e a cada feito. Então chegamos no ano de 2002, onde Fernandinho, devido à sua vasta lista de antecedentes criminais, resolve fugir do país, indo parar na Colômbia. Então o exército colombiano acaba capturando Fernandinho após mais uma de suas tentativas de fugir mais uma vez da polícia. Ele foi capturado em uma selva, em uma região onde é da Força Armada da Colômbia. Hoje Fernandinho cumpre sua pena em uma prisão de um regime de alta segurança do governo. Ele esteve preso por muitos anos na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. E atualmente está preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. E agora chegando na segunda posição da nossa lista, temos um dos maiores nomes quando o assunto é crime organizado na história do Brasil. O nome dele é Marcos Williams Erbas Camacho, conhecido como Marcola. Marcola teve a sua pena totalizada em 342 anos de prisão. Marcola nasceu em Osasco, São Paulo, e desde muito novo já teve envolvimento no mundo do crime, sendo preso ainda nos anos 80 por um roubo ao banco. Vale lembrar que Marcola não é um criminoso comum, ele é apontado como o líder da maior facção do Brasil, o PCC. Antes de ser preso definitivamente em 1999, Marcola viveu como foragido da polícia diversos anos. Após alguns anos vivendo como foragido, Marcola foi capturado usando um telefone público às marginais do rio Tietê. A sentença de 342 anos de Marcola não é devida a um único crime, e sim a diversos antecedentes criminais, sendo eles ordens para matar autoridades como o juiz José Antônio Machado Dias, tráfico de drogas, formação de quadrilha, crime organizado e roubo. E a gente vê que o poder do Marcola dentro da organização é algo tão grande que mesmo estando preso e diversos anos condenado, ele ainda ordenava e mandava que seus homens matassem autoridades, rivais e até mesmo pessoas que entravam no seu caminho e que impediam o crescimento da sua organização criminosa. Pelo seu alto nível de periculosidade e as diversas tentativas que já tiveram de tentar tirar Marcola da cadeia, o governo brasileiro decidiu deixar o criminoso preso em um presídio federal. Então desde 2019, Marcola segue preso em uma das unidades de segurança máxima do país. E finalmente chegamos na maior condenação penal da história do país, conhecido pelo apelido que todos lembram como Bandido da Luz Vermelha. Ele nasceu em 1942, na cidade de Joinville. Ele teve a sua infância ali em Joinville marcada por pobreza e até mesmo por abandono por parte de seus familiares. A criminalidade entrou na sua vida muito cedo e João desde novo já cometia alguns crimes ali por Joinville mesmo. Mas os crimes que marcaram João nacionalmente aconteceram apenas na década de 60, na cidade de São Paulo. Entre os anos de 1967 e 1968, João passa a invadir algumas casas de bairros nobres da cidade de São Paulo. E assim, no meio de suas invasões, João levava consigo uma lanterna e um filtro vermelho, para ele não ser identificado facilmente ali no escuro no meio das invasões. No meio das invasões, João rendia todo mundo ali, ele humilhava suas vítimas, ele dizia que odiava a elite e que queria se vingar dos ricos ali de São Paulo, das pessoas que tinham dinheiro e tinham poder ali da região. Em 1967, João é condenado e julgado a 351 anos e 9 meses de prisão. E após cumprir os 30 anos de prisão que a lei brasileira exige, em 1997, João sai da cadeia e volta a Joinville, a sua cidade natal. João volta a Joinville com uma expectativa de recomeçar a sua vida do zero. Porém, apenas 4 meses depois de retornar, João foi assassinado. Ele levou um tiro de espingarda na cabeça em janeiro de 1998. O executor do crime agiu em legítima defesa para salvar a vida de seu irmão, que havia sido agarrado e ameaçado por João com uma faca. E assim, essa briga com o irmão do executor do crime começou após João assediar a sua esposa e até mesmo a sua mãe, ali em um bar de Joinville. Então a gente vê que mesmo depois de 30 anos preso, pensando e refletindo sobre seus crimes, o João continua agindo e pensando com maldade. Então a gente pode ver que esse tempo todo que ele ficou lá não serviu de nada, porque pouco tempo depois que ele saiu dali, ele já começou a cometer outros crimes, ele começou a perturbar, a fazer maldade com outras pessoas. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui e peço para você se inscrever e deixar seu like e até mesmo comentar para mim qual dessas condenações deixaram vocês surpresos e por quê. É isso, valeu, até o próximo vídeo.